posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quantas vezes nós somos perseguidos, quantas vezes nós somos ameaçados, quantas vezes nós lutamos contra as pessoas que querem nos destruir. Na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, muitas vezes pessoas se levantam contra você e querem tirar sua estabilidade, querem jogar você para baixo, querem ver você chorar. Ninguém escapa disso. A nossa vida aqui nessa terra é cheia dessas lutas. Às vezes as pessoas acordam e falam, olha, eu não queria nem ir para o meu trabalho, eu estou tendo uma luta tão grande lá. Outras pessoas falam, olha, é na minha escola, na faculdade, eu tenho sido perseguido lá. A palavra de Deus diz que você deve estar no centro da vontade dele. Quando Jeremias foi enviado pelo Senhor ao ministério, o Jeremias estava com medo, Jeremias se achava pequeno, Jeremias achava, isso não vai dar certo para mim, eu sou um menino apenas. E o Senhor então manda uma palavra de vitória sobre a vida dele. O Senhor Deus, Ele ama aqueles que se dispõem a obedecê-lo. O Senhor Deus tem prazer naquele que se dispõe a andar de acordo com os seus caminhos. Obedeça a Deus. Há uma palavra aqui do Senhor, que está no verso 19 do primeiro capítulo de Jeremias. Diz a palavra, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se você tiver o Senhor ao seu lado, se você tiver o Senhor à sua destra, se você estiver com o Senhor, você não precisa temer nada, você não precisa temer ninguém, você não precisa se corromper, porque o Senhor te levará a um lugar seguro. Creia no nome do Senhor, ande de acordo com aquilo que Ele espera e Ele será a sua segurança. Aliás, a melhor segurança que você pode ter. Eu quero conversar hoje com a Karina. A Karina, aos 8 anos de idade, ela presencia algo que vem marcar a sua vida, mas Deus tinha um grande projeto sobre a vida dela. Vamos passar então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Karina Graziella de Oliveira Rocha. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amém. A paz de Jesus sobre a sua vida. Amém. Irmã, você é paulista? Isso. Nascimento lá em São Vicente, litoral de São Paulo? Isso. Uma vida bastante difícil também no começo da sua vida, como é que foi? Foi muito difícil, porque a gente morava em São Vicente e numa certa idade minha eu presenciei uma cena muito chocante, que até hoje eu não esqueço, né? Que o meu irmão mais velho, eram 3 irmãos, o mais velho, ele começou a mexer com droga. E depois resultou que ele não pagava a droga e chegou, que a gente morava na favela, chegou um certo dia, o traficante foi cobrar para o meu pai. E ele chegou a ameaçar, falar alguma coisa contra a família, queria fazer alguma coisa contra a família? Chegando no dia, ele foi fazer a cobrança e meu irmão não tinha como pagar. E ele chegou no meu pai e falou, se meu pai não pagasse aquela certa continha, que ele ia acabar com a família, né? Ia acabar comigo, com meu outro irmão, com a família inteira. E meu pai, para se defender com aquilo, meu pai na mesma hora pegou um 38 que ele tinha e matou o traficante, né? Quantos anos você tinha? Nesse momento eu estava com 8 anos de idade. E você viu isso e como é que foi? Sim, a gente viu, até minha mãe saiu correndo atrás e a gente viu aquele alvoroço todo, ficamos parados olhando quando ele deu tiro, mas assim, após ele ter dado tiro, o traficante caiu no chão, né? E aí juntou aquele muita gente, né, que era do lado do tráfico também, e colocaram fogo na casa. E você foi atingida pelo fogo? Como é que foi? Não, aí a gente estava deitado na cama e tinha um mosquiteiro. E a casa começou a pegar fogo, porque era madeira a casa, né? Então aquela casa começou a pegar fogo e eu vi quando começou o mosquiteiro a pingar. Começou a pingar, derreteu e começou a soltar aqueles pingos como se fosse um plástico queimando, né?
Então aí a vizinha viu, a vizinha ficou aflita e pegou eu e meu irmão e jogou para dentro da casa dela e mandou que a gente se escondesse debaixo da cama até aquilo tudo abaixar. Então quer dizer que com 8 anos de idade, você vê seu pai atirar numa pessoa, você vê a pressão ali do tráfico sobre o seu irmão, tentando também trazer para cima de vocês um terrorismo, né? Isso. E você ficou ali escondida por quanto tempo? Como é que foi o desencadear depois? A gente ficou um bom tempo assim escondida, porque as fotos, como minha, do meu irmão, do meu pai e da minha mãe, estava todo jornal quando aparecia estava lá a foto minha, a polícia procurando, né? E a gente foi indo, a gente não tinha outro jeito, a gente tinha que sumir daquele lugar, né? Porque senão eles iam acabar pegando a gente. Então arrumaram um jeito de esconder a gente e levar até um terminal rodoviário. Ali a gente pegou um ônibus e fomos para Sergipe. Vocês foram então para longe mesmo? Para bem longe. E o seu pai trabalhava com o que na época? Nessa época ele ficava trabalhando em construção civil. Cada tempo ele estava numa cidade. Pegava uma empreitada num lugar, outra no Isso. outro. Como é que era o casamento sua mãe e seu pai? Era um casamento saudável? Era um casamento cristão? Como é que era? Não, é um casamento cheio de traição, né? O meu pai, cada lugar que ele ia, ele arrumava uma mulher, arrumava outra, mas assim, minha mãe não ficava assim, sabendo. Mas foi chegando um certo tempo, como a minha mãe já era espírita, então abaixava aquele espírito nela e falava para mim escutar tudo que eles tinham para falar, para mim depois passar para minha mãe. Então quer dizer que sua mãe ali num centro de umbanda qualquer, ela incorporava um demônio. Isso. E o demônio contava da vida do seu pai, das mazelas do seu pai, daquilo que ele fazia de errado, e falava, quando a sua mãe voltar, você conta para ela. Isso. E aquelas coisas conferiam, né? Isso, tudo. Queria falar com você que pode achar que espiritismo, que também candomblé, que é coisa que pode trazer coisa boa para você. Isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é verdade. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, tá? E um amor que respeita o próximo. Então, não vai por esse caminho, não, que isso pode te levar à morte. Minha irmã Karina, você presenciou isso tudo até que idade? Eu presenciei isso tudo até uns 15 anos. Mas você sempre ia lá para esse lugar, onde sacrificava animais, onde fazia o trabalho em encruzilhadas, e você sempre participava disso? Isso, sempre a minha mãe levava nós dois juntos, que eram os dois mais novos, ela levava junto e pedia que a gente ajudasse ela a pegar charuto, pegar os punhal para sacrificar os bichos, pegava as taças de vinho. Até então você não tinha pisado numa igreja cristã, numa igreja evangélica? Nunca pisei. E era só nesse lado mesmo? É só nesse lado. E você também despertou ali um interesse pela bebida? Sim. E pelo cigarro, através daqueles charutos? Você foi acostumando Eu fui, tanto que eu levava para beber, que a gente começou a querer experimentar, né? E aí você também começou a pegar o vício? Comecei a pegar o vício de beber, começou pelo vinho, né? Que eles bebiam o vinho, e depois o charuto, né? E depois aí desencadeou para frente? Sim, aí a gente começou. Quando que você pisou numa igreja evangélica? Aí, logo após, quando a gente saiu de Sergipe, que mudou para Poços, a minha mãe, ela se converteu. Então, assim, na conversão dela foi muito difícil, porque quando ela começou a se converter, que ela foi até para a igreja pentecostal, os espíritos perseguiam ela, né? Então, muitas vezes abaixava nela. Ela ainda ficava possessa? Ficava, muito. E aí falava, os irmãos ali oravam sobre ela, expulsavam aquele demônio? E perguntava até o que ele queria. Ele falava, não, eu só quero a vida dela, porque a vida dela ela já me deu. Ele queria mesmo matar, roubar e destruir, né? Queria. Tanto, muitas vezes a gente foi... O hospital ligava que tinha encontrado minha mãe, que minha mãe tinha bebido vários remédios, ela chegou a cortar os pulsos. Mas tudo isso é que o maligno fazia. Estava desencadeando nela isso. A tentativa de matá-la e de exterminar. Isso. Queria falar com você que não leva muito a sério essa luta contra as trevas. A palavra de Deus em João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não há ganho com ele. Tem pessoas que se oferecem, artistas famosos que se entregam a ele e ganham ali sucesso. Mas o final é derrota. E se não conhecer Jesus, é vida eternamente separada de Deus, é inferno. Então não brinque. O diabo não veio para te dar alegria, para te dar prazer, não. A palavra de Deus também, continuando esse versículo, diz: mas eu vim, Jesus veio para que tenhamos vida
e a tenhamos em abundância. Só o Senhor Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Busque o Senhor Jesus. Minha irmã, a sua mãe então se converte, começa a lutar contra o inferno, mas ela consegue então a libertação em Cristo Jesus. Consegue, ela conseguiu, e logo após assim, ela ter se convertido, ela começou a querer levar eu e o meu irmão também, né? Aí foi uma luta, porque vocês já estavam iniciados no vício, né? Nunca foram criados numa escola bíblica, não tinha aquele costume de pisar numa igreja, e foi uma luta para vocês também. Foi, porque assim, ainda tinha meu pai que dava exemplo pra gente, porque assim, minha mãe, ela queria levar a gente para a igreja, meu pai fazia do outro jeito, meu pai levava a gente pro forró, ou então já fazia forró mesmo em casa, e comprava bebidas alcoólicas, comprava... E liberava ali geral. E liberava, deixava a gente à vontade, ele não... Então quer dizer que com Deus mesmo, foi a partir da conversão da sua mãe, que você começou a ter convites, houve uma resistência por um longo tempo, mas um dia você aceita Jesus, como é que foi isso? Assim, aí logo após, quando eu casei, eu passei por um vale muito profundo, né? Porque eu pensando que eu casasse, eu ia até mesmo melhorar a minha vida, mas não. Eu casei e começou a vir muitas tribulações, assim, a gente passou por um momento muito difícil, né? Porque eu era muito ignorante, eu não conseguia entender o Emerson, e ele também acho que não conseguia me entender, porque eu tinha um certo vício, né, que ele nunca teve. Então ficava difícil para ele me entender. Deu um choque ali. Para ele me entender, e ele queria que eu largasse daquele vício, e eu já não queria continuar. Então aquilo foi causando tudo aquilo que foi feito para trás, aí para frente eu fui pagando tudo, né? Quer dizer que houve uma semeadura lá atrás e uma colheita ali na frente. Na frente. Né? Uhum. Eu fui pagando tudo, então eu passei por muitas coisas, mas essas coisas, tudo que eu passei foi coisas que eu fiz para trás, né? Então eu fui recebendo, e aí chegou um tempo que a gente ficou muito apertado e o Emerson não conseguia arrumar serviço, a gente passava por muita coisa, porque eu já estava no terceiro filho, né? E as crianças não tinham o que comer, e era só eu e ele em São Paulo, a mãe dele também já tinha falecido, e a gente não tinha, e eu comecei a ficar que nem louca, porque ele ia atrás de serviço, não arrumava, eu também não arrumava nada, e a gente ficava naquele aperto, só nós dois não sabíamos. Olhar para as crianças e não ter o recurso para levar para elas, é uma coisa que machuca o coração de um pai e de uma mãe, né? Muito, eu lembro que as minhas duas meninas, tinha vezes que elas pediam pão, pediam as coisas, e a gente tinha assim uns 10 centavos, a gente tinha que comprar o pão e dividir no meio para poder dar para uma e para outra. E vocês ficavam só vendo ali, torcendo para sobrar alguma coisa? Para sobrar alguma coisa, e a gente não, assim, tinha que pensar como é que eu vou pagar minha água, como é que eu vou pagar a luz, como é que eu vou dar para as crianças, e elas viam muitas coisas e queriam, e a gente ficava muito apertada, e... No propósito do dia, a madrinha dele me chamou, que eu fosse para a igreja com ela, buscasse a Deus com ela. Não foi fácil, eu comecei a ir, mas não foi fácil, parece que o mundo desabou em cima de mim. Parece que a coisa apertou mais ainda. Apertou mais ainda, aí sim que a situação ficou pior. Havia uma luta do inimigo, não queria que você entrasse também, né, para o Senhor. Queria. Então a luta aumenta um pouco, né? Aumenta um pouco, aí ficava pior, porque aí sim que as portas se fechavam, sabe? Mas depois Deus mudou isso aí. Mudou totalmente. Mudou tudo. E hoje você tem uma casa. Tenho. Tem a família, 5 filhos, não é? 5 filhos. Todos eles estão no caminho do Senhor. Graças o esposo também está no caminho do Senhor. Tem um emprego, né? Tem. E Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Fez toda a diferença na minha vida. O que melhorou depois de Jesus? Assim, melhorou porque depois que eu comecei a confiar mesmo, que eu aprendi a confiar em Deus, Deus restaurou tudo. Naquele momento que, quando eu pensava, Senhor, não tenho dinheiro para pagar a luz, o Senhor mandava uma pessoa que viesse até a minha casa pagar. Eu não conhecia, mas o Senhor mandava. Ele foi providenciando as necessidades. As minhas necessidades. Eu chorava, eu acordava de madrugada, pedia para Deus mudar a minha história, porque eu não suportava mais viver daquele jeito, sendo oprimida. E o Senhor foi abrindo as portas, abriu as portas para o Emerson. E foi abrindo de um jeito, porque tudo aquilo que a gente precisava, a gente não precisava assim mais ficar na angústia, porque o Senhor mandava sempre uma pessoa. Hoje Deus tem usado a vida da irmã para ajudar no ministério, lá na igreja, mesmo o ministério que nós fundamos agora, que vocês mesmo fundaram, né, que foi limpar o templo do Senhor, vocês resolveram assumir isso, levar também Bíblia em casa,
passar as programações, falar de Jesus, isso tudo é a novidade que Deus traz na vida da gente. Né? Você nunca se imaginou falando de Jesus num bairro, né? Não, nunca imaginei. Só depois de Jesus que a gente compreende esse negócio. Isso, né? Depois. E o Senhor transformou tanto a minha história como a do Emerson, porque hoje a gente já está 15 anos junto, né? Glória a Deus. Eu achei que não ia chegar até isso. Estava tão desesperador, né? Tão desesperador. Sem Jesus? Sem Jesus, porque a gente... Tinha vezes que eu mandava ele embora e ele pedia que não, deixa voltar. Então eu deixava, porque eu não queria passar por aquele processo. Aí Deus foi te dando sabedoria, acalmando teu coração. Acalmando e fazendo que eu visse as coisas de outro jeito, para que eu pudesse compreender ele e ele pudesse me compreender. Deus mudou essa casa? Mudou totalmente. Agora... Macarina, a gente podia conversar um tempo maior, mas o tempo é curto e eu queria louvar a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por você ter vindo aqui, se disposto, lá do Kennedy 2, né? Que Deus abençoe o Jardim Kennedy 2, que Deus abençoe a Zona Sul de Poços de Caldas. Zona Sul de Poços de Caldas, há um grande projeto de Deus para esse lugar. Creia no Senhor, haverá um grande avivamento na Zona Sul de Poços de Caldas, onde Deus vai tocar os corações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E a paz do Senhor sobre a sua vida, a sua família e os seus sonhos. Amém? Só a única coisa que eu queria deixar, que hoje eu não consigo me ver sem Jesus. Amém, amém. O programa Restaurando Vidas volta daqui a pouquinho. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler no livro do profeta Samuel a palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Amém? Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra traz vida, a tua palavra gera no nosso coração o desejo de te amar. Fala hoje, Senhor, a essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, toca nesse coração, toca nessa vida, Senhor Deus, toca nesse corpo e sara hoje, em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, ela compreende uma semeadura e uma colheita. Muitas vezes nós queremos escapar dessa lei, mas não conseguimos. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um ungido do Senhor, que o Senhor preparou para dominar sobre Israel. Davi agora já tinha tomado posse da coroa. Davi estava na sua casa, era tempo dos reis estarem em guerra, mas diz a palavra que Davi estava dormindo, não foi para a guerra. E Davi então sai na sacada do seu palácio e começa a observar as coisas. E ele vê
uma mulher tomando banho. Interessante que Davi, quando vê Batseba tomando banho, ele alimenta um sonho do seu coração, que é de possuí-la. Ele era o rei, tinha autonomia para isso, era só mandar trazer. Mas ele também tinha a oportunidade de dizer não. Eu não agradarei a meu Deus se continuar alimentando esse sonho, se continuar dando luz a essa tentação no meu coração. E Davi cai. E Davi manda chamar essa mulher e se deita com ela. E essa mulher, então, vem esperar um filho. Davi, para tentar esconder, manda trazer Urias, o seu marido, que estava na frente da guerra, e para que ele dormisse com sua mulher, mas Urias não entra para casa e dorme ali na escada do palácio. Davi, então, manda falar, por que ele não entrou? Ele não aceita entrar, porque ele fala, meus irmãos estão na guerra, e eu estou aqui dormindo com a minha mulher. Não farei isso. Diz a palavra que, então, mais uma vez, Davi coloca ele para beber, coloca bastante vinho nele, mas ele não entra para dentro de sua casa. Então Davi tem um plano. Eu vou colocar ele na frente da batalha e vou mandar a retaguarda se retirar. E ele vai ser morto. E aí ninguém vai ficar sabendo que eu possuí sua mulher. E esse filho, eles vão pensar que era do próprio Urias. Sabe o que aconteceu? Davi matou aquele homem, mandou ele para a frente da guerra e mandou tirar a retaguarda. Mas o Senhor conhecia. O profeta Natan, então, vem conversar com Davi e fala, olha, Davi, tinha um homem rico e um homem pobre. Um homem pobre só tinha um carneirinho, e esse carneirinho comia junto com ele e dormia nos braços dele. E havia um homem rico que tinha muitos carneirinhos, muita riqueza. Certa feita, um viajante passa na casa desse homem rico, e o homem rico não quis matar um carneirinho seu, mas manda matar o carneirinho do vizinho que era pobre, para dar de oferta, para dar ali de almoço para aquela pessoa. O que eu devo fazer com esse homem? E Davi levanta então e diz, esse homem tem que morrer e ainda tem que pagar 4 vezes mais. E Natan então diz, este homem é você. Você fez isso com Urias e você teve um caso, teve um relacionamento com a sua mulher Batseba e hoje ela espera um filho teu. O Senhor Deus manda uma notícia então para Davi. A notícia para Davi seria o seguinte, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Quantas vezes você ouviu falar do Senhor? Talvez você esteja até mesmo dentro de uma igreja, talvez você tenha até um cargo dentro de uma igreja, mas tenha levado uma vida dissoluta nos prazeres da carne. Talvez você ainda não está numa igreja e sabe que isto é errado, adultério é errado, bebida é errado, cigarro é errado, falar mal dos outros é errado, o jogo é errado, mas você anda amando isso e fazendo isso. Você tem desprezado a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é algo que pode mudar a sua história. É algo precioso e diz no Salmo número 119 que ela é luz, que ela é lâmpada, que ela é mais valorosa do que todo ouro e toda prata, que ela é preciosa, e você tem voltado as costas para essa palavra. Quantas vezes você tem dado ouvidos à sua carne, você tem realmente feito aquilo que o mundo espera de você, que é aquilo que atrai ao seu coração, aos seus olhos, e tem deixado a palavra do Senhor para trás. A primeira advertência que Davi recebe é essa. Um profeta chega até ele e diz, você rejeitou, você desprezou, você não teve carinho, você não teve diligência em obedecer a palavra do Senhor. Agora você vai começar a colher consequências. Quando nós desprezamos a palavra do Senhor, nós jogamos fora aquilo que é essencial nas nossas vidas. O mundo, ele te traz alguns prazeres, mas que são transitórios. Um dia eles vão passar. Quantas vezes as pessoas estão ali em cima, estão bem, mas no outro dia acordam sem nada, devendo, sem nada para se sustentar aqui nessa vida. Ter Jesus no coração, ter Deus como Senhor, é amar a sua palavra, é valorizar a sua palavra, é obedecer a sua palavra. Quando eu abro o Facebook, que eu vejo ali alguns crentes, pelo menos que se dizem crentes cristãos, muitas vezes há uma grande tristeza no meu coração. Crente degradando crente, crente falando mal da vida dos outros, colocando piadas que não refletem a glória do Senhor sobre a sua vida.
falando de assuntos que não são da palavra de Deus. É o estilo de vida que a pessoa realmente vive. Olha, eu queria falar para você, tenha carinho e tenha paixão pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é preciosa para ficar perdido. A palavra do Senhor é preciosa para te trazer também proteção à sua vida, para te trazer direção à sua vida, para trazer conversão à sua casa e à sua família. Este homem, ele vem então e disse, olha, por que me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher? Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista. Davi despreza a palavra do Senhor e haveria uma grande colheita, uma colheita de dor, uma colheita de humilhação, porque ele semeou isso. As pessoas pensam que Deus é um Deus que leva tudo, aceita qualquer coisa. Não. Deus é misericórdia, Deus é perdão, mas Deus é justiça. Nós não devemos brincar com o nosso Deus. Muitas pessoas tratam Deus como se fossem aqui, homem a homem. Não dá para tratar Deus na horizontal e sim na vertical. Ele é Senhor, Ele é Rei e cabe a mim me prostrar diante dEle. Deus não é aquele que vai fazer favor para que você se sinta bem. Deus é aquele que vai derramar bênção sobre a sua vida, sim, mas Ele vai também cobrar por suas atitudes. A palavra do Senhor diz que então Deus está mandando uma sentença para ele, que ele suscitará espada dentro da própria casa. Os filhos de Davi tentaram usurpar seu trono, tentaram arrebatar do trono. A casa de Davi foi toda tumultuada, um filho de Davi vai lá e tem relacionamento com as suas mulheres. Davi passou por grande vexame, grande vergonha, porque um dia, quando era para ele estar na guerra, ele estava em casa dormindo. Há pessoas que se dizem cristãs, mas amam dormir. Pessoas que não levantam com disposição de trabalhar, de louvar a Deus, de agradar a Deus. Olha, Deus já deu um tempo para a gente dormir, 8 horas é bênção. 8 horas por noite é bênção. O resto, você está perdendo seu tempo. Você está deixando que o inimigo comece a soprar no seu coração. Uma pessoa ociosa é uma pessoa frágil. Uma pessoa ociosa, ela tem muito tempo para pensar coisas que não são de Deus. E por causa disso, Davi agora está pagando. Davi agora vai ter uma grande colheita. E a primeira que ele vai presenciar é esse filho. Esse filho do adultério morrerá. E quando ele nasce, fica enfermo e morre. A palavra do Senhor se cumpre. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus é perdão. Diz a palavra que Davi então diz no verso 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. A misericórdia do Senhor não tem fim. A longanimidade do Senhor é realmente maravilhosa. O Senhor é bom. O Senhor não matou Davi. Mas o Senhor, então, Ele quer te alertar esta manhã. Que tipo de vida você tem levado? Quais são as suas decisões? As suas decisões são de acordo com a palavra de Deus ou são de acordo com o teu coração? Tome cuidado. A lei da semeadura, ela é clara e ela é eficiente. Tudo que você planta, você colhe. A colheita é obrigatória, a semeadura não. Há muitas pessoas que têm tratado as outras com desprezo. Certamente desprezo será a sua colheita. Muitas vezes as pessoas estão tratando com falta de amor. Você também vai colher isso, ódio. Você não pode deixar de pensar em semear aquilo que agrada ao Senhor. Pense nisso. Não despreze a palavra do Senhor. Jamais dê as costas para a palavra do Senhor. Ela é a única que pode trazer refrigério e transformação à sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de aprender com a Tua palavra, que o pecado gera consequências. Tira de nós todo o pecado, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor, que o nosso coração possa estar apegado à Tua palavra. Faz um milagre na vida dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Transforma essa vida. Tem misericórdia. Levanta essa pessoa para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que hoje você possa tomar decisões acertadas. Para isso, leia a Bíblia. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.